Meu irmão, a paz do Senhor. O tema desta gravação, desta simples gravação, ou seja, dessa simples mensagem que iremos apresentar, entregar aos irmãos, é as lágrimas do cristão. Para poder falar neste assunto tão simples, passo a ler Salmo 30, versículo 5, que diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É um assunto muito simples que eu irei entregar a meus irmãos através deste vídeo, porém é um assunto relevante, importante, que fala das lágrimas do verdadeiro cristão. Às vezes, nós não consideramos o choro de um verdadeiro cristão. Pensamos que realmente é coisa banal, coisa simples. O choro está chorando só por conta do sofrimento, de um problema que está passando, e está ali ajoelhado chorando, às vezes chorando de alegria, chorando pelo poder do Espírito Santo, mas às vezes está chorando, sentindo a dor do problema que está passando. Seja qual for o porquê ele está chorando, Deus considera as lágrimas saída dos olhos de um cristão. Deus considera. Aleluia. A palavra choro em toda a Bíblia se encontra, ou nós encontramos 20 vezes. A palavra choro, o substantivo masculino. Vinte vezes. E o vocábulo lágrimas, 36 vezes. Choro 20 vezes em toda a Bíblia. E lágrimas 36 vezes. Aleluia. As lágrimas, quando você está chorando, orando, e chorando por conta de um problema que você está passando na vida, diz a Bíblia que elas ficam guardadas. Aí você diz, mas as lágrimas que caem de meus olhos quando eu estou orando, ela cai no piso da igreja, nos bancos da igreja, ali evapora-se e desaparece, certo? Mas para Deus é diferente. Para Deus é diferente. Aquelas lágrimas que você derramou e derrama constantemente quando está chorando nos pés do Senhor, ela fisicamente, literalmente, se acaba ali mesmo. Porém,
o sentido, a atitude daquelas lágrimas que foi derramada, você chorando nos pés do Senhor, Deus guarda, não as lágrimas em si, mas aquele sacrifício, aquele choro, aquele sacrifício, aquela oração, aquele clamor que você fez a Deus, chegando a chorar, derramar suas lágrimas. Deus leva em consideração aquelas lágrimas e guarda, não aquelas lágrimas, porém, Ele considera, leva em consideração. Ele conserva consigo essa consideração das lágrimas que você tem derramado. É por isso que a Bíblia diz que elas estão guardadas. Salmo 56, 9. Salmo 56, 9. Diz que as lágrimas que saem dos olhos de um cristão estão guardadas por Deus. Guardada, repito, é a consideração que Deus dá. Deus considera as lágrimas que saem dos olhos de um cristão. Deus considera. E fica na memória de Deus. Aleluia. No mesmo Salmo 56, 9, diz que as lágrimas que saem dos olhos de um cristão, quando ele está ajoelhado, clamando a Deus por um problema que está sofrendo, qualquer um assunto na sua vida que leva ele a levar a Deus, orar a Deus, clamar a Deus, chorando, derramando suas lágrimas, diz a Bíblia que elas ficam escritas no livro de Deus. Deus conserva em seu livro, não o livro da vida, onde se encontra os nomes dos salvos, mas fica no livro de Deus, na lembrança de Deus, na memória de Deus. Vale a pena, meu irmão, um cristão chorar ajoelhado nos pés do Senhor. Vale a pena. Porque o choro de um verdadeiro cristão, com o coração quebrantado, um coração voltado para Deus, Deus aceita aquelas lágrimas e conserva aquele sacrifício que você fez ali naquela oração. Deus considera grandemente aquelas lágrimas. Fique em sua memória. Para depois responder. Para depois consolar o cristão. Com a bênção que realmente ele está pedindo e precisa receber das mãos do Senhor. Aleluia. Às vezes, repito a falar, não lhe damos a um verdadeiro valor. Não damos um verdadeiro valor ao choro de um cristão. Mas vale a pena chorar aos pés do Senhor, que seremos recompensados. E se a resposta não vir naquele momento, mas futuramente, a resposta das suas lágrimas que você derramou em sua oração ou em suas orações chegará em suas mãos. Porque Deus não esquece daquelas lágrimas. É por isso que diz que ela fica guardada. A Bíblia diz que no Salmo 56, 9, que as lágrimas do cristão ficam guardadas. Fica no livro de Deus, isto é, porque Deus não esquece. Deus conserva ela, Deus considera, fica na memória de Deus. Aleluia.
Graças a Deus. As lágrimas que nós derramamos aos pés do Senhor também falam da nossa comunhão com Deus. Fala. Em Jeremias 31:9, diz assim: virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Este versículo está falando da nossa comunhão com o Senhor, da nossa intimidade com o Senhor. Nossas lágrimas, através da Bíblia, falam da nossa comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com o Senhor, ou em nossa comunhão com o Senhor, dobramos nossos joelhos, ainda que não estejamos passando por problemas difíceis, mas quando dobramos nossos joelhos para conversar com o Senhor, nós começamos a chorar de alegria. Não é um choro mais porque estamos passando por problemas, já é um choro diferente, é um choro alegre, é um choro de alegria, porque estamos tendo comunhão com o céu, estamos em comunhão com Deus. Vale a pena nós se aproximar do Senhor, cada dia em nossas vidas, se aproximar mais do Senhor. Porque na proporção que se aproximamos do Senhor, nós teremos comunhão maiores com Ele. E na nossa comunhão com o Senhor, as nossas lágrimas falam alto em nossas orações. Porque estamos tendo comunhão com o Senhor. É muito importante. No livro do profeta Joel 2:12, também fala claramente, tem o mesmo sentido de Jeremias 31:9. As nossas lágrimas falam da comunhão que nós temos com o Senhor. É muito importante essa realidade. Graças a Deus. Em Joel 2:17, tem um versículo muito importante. Joel 2:17. Diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Este versículo aqui fala alto para mim que sou pastor e para aqueles que são pastores. Joel 2:17. Está falando, mostrando aqui as lágrimas, mandando o sacerdote chorar, derramar lágrimas pelo povo de Deus. Está mandando eu como pastor, e você se é um pastor, e os demais pastores, chorar, derramar lágrimas pela igreja, chorar pela igreja,
sentir a dor de cada membro da igreja, sentir o sofrimento dos irmãos, das ovelhas do Senhor, sentir as necessidades das ovelhas do Senhor. Joel 2,17 fala bem alto neste assunto, mandando os sacerdotes chorar no altar pelo povo de Deus. Pastor chorar pelas ovelhas e não maltratá-las, não maltratá-las, não expulsá-las, não rejeitá-las, mas abraçá-las com lágrimas, pedindo a Deus que transforme o coração daquela ovelhinha que tem dado trabalho a você, pastor. Tem dado trabalho, criado problema entre os irmãos. A igreja é para isso, é lugar de preparação para morar no céu. A igreja não é lugar de pessoas preparadas, santíssima, pronta. Não. A igreja é lugar para receber as ovelhas do Senhor e cuidar delas, prepará-las. É na igreja que o cristão se prepara para morar no céu. A igreja é um lugar de preparação, de santificação. É por isso que o sacerdote, o pastor, precisa chorar no altar pelas ovelhas, para Deus santificá-las, prepará-las. É assim que Deus ensina, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia. Em Romanos 12:15, manda o pastor chorar, se alegrar com os que se alegram e chorar pelos que choram. Derramar lágrimas por aqueles que estão sofrendo, por aquela ovelhinha que está sofrendo, está enferma, sofrendo das dores da enfermidade, sofrendo porque está sentindo as dores das enfermidades, sofrendo porque não tem o que comer, chorando porque não tem o que vestir, não tem o que calçar, sua família passando necessidade, vive chorando nos pés do Senhor. E o pastor é para sentir as dores das ovelhas do Senhor, chorar com elas. Chorar com elas. Mas tem pastor que é diferente. Em vez de chorar pelo sofrimento das ovelhas do Senhor, faz elas chorarem. Tem pastor que é profissional nisso, fazer as ovelhas de Deus chorar. E ainda acha que está certo. Pastor não é para fazer as ovelhas chorar, não. Pastor é para chorar por elas, derramar lágrimas por elas. Aleluia. Lucas 23:28 fala, tem o mesmo sentido. Lucas 23:28 e Mateus 26:75. As lágrimas do cristão é o tema desta mensagem. É uma mensagem simples, mas é tocante. Porque quantas vezes você não já chorou nos pés do Senhor, meu irmão? Quantas vezes você não já chorou nos pés do Senhor, minha irmã? Quantas vezes eu não já chorei?
Nossas lágrimas não ficaram perdidas. Estão com Deus. Quando eu digo estão com Deus, repito, não é a lágrima em si, literalmente falando, mas é a consideração que Deus tem dado a minhas lágrimas e as tuas. Amanhã ou depois ele vai responder. Existem muitas bênçãos produzidas através das lágrimas de um cristão quando está ajoelhado nos pés do Senhor. Embora que Deus não está sujeito à oração nem minha nem tua. Não está sujeito a minhas lágrimas na oração, nem a tuas lágrimas em tua oração. Deus não é sujeito a nada disso. Ele é volúvel. Ele é soberano. Aleluia. Deus não tem lei para ele obedecer. Ele nem tem superior para lhe dominar. Ele é soberano. A lei, a sua palavra escrita, a Bíblia, não é para ele, não é para mim e para você. Deus não precisa de Bíblia para trabalhar, para viver e se dirigir. É para mim e para você. Deus é a palavra. Ele é tudo em si. Não está sujeito a minhas orações, nem a sua. Ele atende porque é misericordioso. Porque é doutrina, ele deixou escrito que atende a oração, as lágrimas de um cristão quando chora em seus pés arrependidos para receber uma vitória. É doutrina. Ele atende, mas atende quando quer. Porque ele é soberano. Essa história que tornou-se já moda de muitos cristãos, dizer que Deus não suporta a lágrima de crente, isso é lendas, é heresias. Onde está escrito isso? Que Deus suporta lágrima de crente. Que Deus fraco é esse? É um Deus fraco. O meu não. O meu eu posso chorar dia e noite. Ele fica olhando para mim, eu chorando e ele olhando para mim. Me atende se quiser. Enxuga minhas lágrimas se ele quiser enxugar. Que é forte, ele é grande, é poderoso, é o Todo-Poderoso. Aleluia. Deus atende e enxuga nossas lágrimas quando Ele quer, porque Ele é misericordioso. É por meio da sua misericórdia. Não é por não suportar a lágrima de crente. Não existe isso. Aleluia. Em Mateus 5 e 4, Jesus falou um assunto muito importante. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando Jesus disse aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, aqueles que derramam suas lágrimas, é porque quando o crente está chorando, é por algum problema na vida. É algum problema. Quando ele diz aqui que serão consolados, porque ele resolve o problema do cristão. Aquele problema pelo qual você está orando, chorando, Deus atende, Deus responde. Quando ele responde, aí resolveu o problema. Ele consolou. Quando ele responde, ele consolou. Então o consolo dele, para aqueles que estão derramando lágrimas em seus pés, é por meio da solução que ele dá ao cristão nos seus problemas. Bênção alcançada por meio das lágrimas derramadas.
Aleluia. É necessário a gente chorar nos pés do Senhor. Segundo a Bíblia, solução resolvida. A Ana, Deus solucionou o problema de Ana. Em 1 Samuel 1, 7 a 11, por meio do seu choro. Ela chorou. Porque não era mãe. E através de suas lágrimas, nos pés do Senhor, Deus enxugou, Deus lhe consolou. Aí se cumpriu na vida de Ana o que Jesus falou em São Mateus 5,4. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Ana chorou dos pés do Senhor por um filho. Deus lhe consolou, lhe deu. Chore, meu irmão, nos pés do Senhor. Chore. Ajoelhado nos pés do Senhor, pedindo a Ele, clamando e chorando, derramando suas lágrimas. Porque suas lágrimas que você derrama nos pés do Senhor, pela manhã, pela tarde, de madrugada, como você já derramou muitas lágrimas de madrugada, não estão perdidas não. Deus vai lhe consolar. Por que vai lhe consolar? Porque vai entregar em suas mãos o que você deseja. Ore com fé, chore com fé. A vitória vai chegar em suas mãos. Aleluia. Em Apocalipse 5, 4 a 7, tem uma passagem muito importante. Eu vou ler. Escute bem. Apocalipse, capítulo 5, versículo 4 a 7. Veja que coisa importante. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. João, na sua visão, viu o livro selado com 7 selos. Mas ninguém era digno de abrir o livro. Competência ninguém tinha. Nem na terra, nem no céu. E ele é o livro escrito por dentro e por fora e tal. E ele é ansioso para ver o livro, saber. Ninguém era digno de abrir o livro e ele começou a chorar. Na visão. Isso foi na visão. Ele começou a chorar. Veja o resultado. E disse um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, seus 7 selos. E disse um dos anciãos: não chores. Chegou um dos anciãos e disse a ele: não chore. Olha aqui, quem vai abrir o livro? Olha quem vai abrir o livro. Esse leão aqui, da tribo de Davi, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro. Aí os 7 selos todos foram abertos pelo leão. Mas o que eu quero dizer a você, meu irmão, que João recebeu a solução do problema através do choro, das lágrimas, na visão que ele derramou. Chorou por desejar ver o livro aberto, mas ninguém podia abrir,
nem na terra, nem no céu, chorou. Aí o ancião chegou e disse: olha que vai abrir. Esse leão aqui, olha, venceu. Meu Jesus e o teu. Então, devemos chorar nos pés do Senhor. Se você tem chorado e não tem alcançado ainda a vitória, chore mais. Chore mais. O nosso é chorar nos pés do Senhor pedindo a vitória. E o de Deus é responder no tempo. Isso é com Ele. Nós queremos agora. Às vezes Deus atende, dá. E às vezes não. Vai dar amanhã, depois. Um mês depois, daqui 1 ano, 2 anos. Continue chorando os pés do Senhor. E de madrugada com especialidade. Que o Deus que eu sirvo e você serve, Ele vai lhe atender. Suas lágrimas não estão perdidas. As lágrimas de um cristão não se perdem. Deus conserva elas diante dele. Espiritualmente falando, literalmente ela desaparece no banco da igreja, no piso da casa, onde ela cai. Mas o valor dela sobe para Deus e Ele considera e responde a mim e a você o nosso pedido que nós estamos pedindo através daquelas lágrimas derramadas por nossa oração. Graças a Deus. Para finalizar a nossa mensagem, eu peço a vocês, se você está doente, se ajoelhe, feche os olhos, ponha sua mão no celular, que eu vou orar por você. Querido Deus, Pai justo e santo, pela tua infinita misericórdia, eu te peço, cura este servo teu, esta serva tua, repreenda este mal, dê vitória a ele, dê vitória a ela. Enfermidade maldita, eu te repreendo. Agora, sai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.